Bom, então agora nós vamos fazer uma revisão sobre o último conteúdo que nós trabalhamos antes da quarentena, que foi camadas da Terra, combinado? E aí nós falamos, né, inicialmente que essa Terra ela surgiu há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. E com o passar do tempo, essa Terra foi se resfriando. Então a parte externa ela é mais fria e a parte interna ela é mais quente. E existem duas maneiras diferentes de nós dividirmos, né, as camadas interiores da Terra. A primeira forma está relacionada à composição química que os materiais apresentam e a segunda forma em relação ao comportamento físico dos materiais. Em relação à sua composição química, nós podemos separar as camadas da Terra em três diferentes. Três que vocês já viram lá no Fundamental 1, que é crosta, manto e núcleo. A crosta, por sua vez, é a camada mais externa que existe. Então, ela pode variar aí de 70 quilômetros. E por que ela vai variar? Porque existem dois tipos de crostas diferentes, que é a crosta oceânica e a crosta continental. A crosta continental, como vocês podem ver aqui, ela é mais profunda do que a crosta oceânica. Então, essa crosta é onde nós pisamos, é onde eu encontro as rochas sólidas. Combinado? Logo após a crosta, nós temos a camada conhecida como manto. Esse manto está dividido em superior e inferior. E a temperatura nesse manto é maior, lembra? Mais externo eu tenho uma temperatura inferior e quanto mais eu vou entrando, né, para a parte mais interna da Terra, eu tenho um aumento de temperatura. Então, o manto, como ele é mais quente, essas rochas elas começam a derreter, elas começam a ficar semissólidas. Afinal de contas, a temperatura do manto pode chegar a 3.500 graus Celsius, então é muito alto. Essas rochas começam a derreter e formam uma estrutura chamada, né, uma composição, né, formada de magma. Esse magma é justamente aquela rocha líquida que é expelida quando os vulcões eles entram em erupção. Já na parte mais interna da Terra, nós temos o núcleo. E esse núcleo vai ser dividido em núcleo externo e interno. Aí a gente pensa assim, poxa, o núcleo, se o manto tem uma temperatura de 3.500 graus Celsius e já é muito quente, o núcleo ele deve ser mais quente ainda. E o núcleo interno ele pode chegar a mais ou menos 5.000 graus Celsius. É muito quente. Poxa, então as rochas que estavam semissólidas agora vão estar líquidas? Não, na verdade não. Como o interior da Terra a temperatura é muito alta, porém a pressão dentro da Terra também é muito grande. E isso faz com que as estruturas comecem a se solidificar. Então o núcleo da Terra, né, a parte mais interna da Terra, ela é sólida. Combinado? E também existe uma outra forma que nós falamos de classificar, né, as camadas interiores da Terra, que é através do comportamento físico que elas apresentam. E ela é dividida em quatro dessa vez, em a litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. A camada mais externa, que é a que nós pisamos, é chamada de litosfera. A litosfera ela compreende toda a crosta e um pedaço do manto, a parte mais sólida do manto. Então, toda a parte sólida corresponde à litosfera. Já mais para dentro, a astenosfera, ela está relacionada com o magma. Então, o magma, ele é a parte semissólida, né? Eu tenho uma temperatura mais elevada e, consequentemente, uma temperatura maior. Já na endosfera ou na mesosfera, nós temos a camada mediana. Essa camada também corresponde a essas rochas semissólidas, devido ao aumento da temperatura. Já a endosfera, que corresponde ao núcleo interno e núcleo externo, ela tem uma partezinha que é rica em substâncias sólidas, mas também em substâncias líquidas. O interessante da distribuição, né, dessas camadas interiores da Terra é que ela permite a gente compreender dois fenômenos super importantes, que é a movimentação de placas tectônicas e a deriva continental. Então, as placas tectônicas, gente, elas são justamente essas placas de rochas que ficam na região da crosta, né, da litosfera. Graças à parte mais interior, que é semissólida, que é o magma, a movimentação desse magma vai levar, consequentemente, à movimentação dessas placas,
que vão causar terremotos, tsunamis, formações vulcânicas e entre outros. Mas além de explicar a movimentação de placa, ela também explica a deriva continental. Vocês devem estar lembrados que antigamente não existia continentes separados, América do Sul, América do Norte, Oceania, África, Ásia, não. Todos eles eram um único continente, chamado de Pangeia. Então, graças à movimentação dessa placa, é que esses continentes eles foram se separando. Então, a separação desses continentes está ligado justamente a essa composição, né, esse comportamento físico que as camadas internas da Terra elas realizam. Aí, continuando esse conteúdo de camada da Terra, a gente vai puxar para a rocha. Sabe aquelas rochas que são encontradas normalmente na crosta? Essa que eu quero falar com vocês. Elas são divididas em 3 tipos de rochas diferentes, que são as rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. O nome das rochas já está relacionado à característica que ela apresenta. A rocha magmática é formada do magma. A rocha metamórfica lembra a metamorfose e ela vai gerar mudanças. Já as rochas sedimentares são formadas através de sedimentos. Então, o nome ele já vai dando alguma característica do tipo de rocha que está sendo trabalhado. Por exemplo, as rochas magmáticas, que são formadas pelo magma, são divididas em 2 diferentes. Nós temos as rochas magmáticas extrusivas e as rochas magmáticas intrusivas. Extrusiva lembra meio externo e intrusiva meio interno. Então, por exemplo, uma rocha que ela é formada a partir do magma e ela é extrusiva, esse magma é expelido e quando chega aqui nesse ambiente da crosta, ele vai se solidificar. Só que a temperatura de dentro, lá da região da senosfera onde está o magma e aqui fora, a temperatura é muito diferente. A temperatura aqui no meio externo é muito mais baixa do que a temperatura interna. Então, a rocha ela vai se solidificar rapidamente e, consequentemente, vai gerar uma rocha extrusiva. Um exemplo disso é o basalto. Já as rochas que são formadas no interior, elas são rochas que vão se resfriar de maneira mais lenta, afinal de contas a variação de temperatura ela não é tão grande. Um exemplo disso é o granito. Então as rochas magmáticas são formadas pelo magma, elas podem ser extrusivas, formadas no meio externo, e intrusivas, formadas no meio interno. Beleza? Continuando ainda falando sobre magma, eu coloquei 2 exemplos aqui, que é o basalto e o granito. O basalto, vocês conseguem perceber a presença dele muito em calçadas, tá vendo? Aqui um exemplo de Copacabana, no Rio de Janeiro. E um outro aqui, que é o granito, que a gente encontra principalmente em bancadas de banheiro, bancadas de cozinha, normalmente no local onde tem uma certa umidade e não vai ter problema nenhum em ter esse tipo de rocha. Tranquilo? E tem um outro tipo de rocha magmática que ela é muito especial, que é a pedra pómez. A pedra pómez é uma rocha extrusiva, né, uma magmática extrusiva, e ela é formada justamente da espuma da lava do vulcão. Por isso que ela tem justamente essas aberturazinhas de gases aqui, essas bolinhas, que são na verdade gases que são formados no interior da rocha. Então, a pedra pómez ela é utilizada somente para lixar, né, a região dos pés, para se livrar daquela camada morta de células da pele. Então, ela também é um tipo de rocha magmática, só que no caso, extrusiva. Já as rochas sedimentares, lembra que eu falei, são os sedimentos. O sedimento é como se fosse uma pequena porção, um grãozinho daquela rocha. Se a gente pegar, por exemplo, um grãozinho de areia, aquele grãozinho é um sedimento de areia. Então, essas rochas sedimentares são formadas justamente pelo acúmulo desses sedimentos. Os sedimentos se acumulam, sofrem uma pressão e eles começam a se solidificar, beleza? Então, aí eles começam a formar essas rochas. Coloquei 2 exemplos aqui, que é o arenito e outro exemplo que é o argilito. E as rochas sedimentares, elas são muito importantes na formação de fósseis. Os fósseis, eles são seres vivos que existiram há milhares de anos atrás e que acabaram se fossilizando, né? Acabaram se preservando de alguma maneira no ambiente. Então, por exemplo, um ser vivo, ele morre em um determinado ambiente. Pronto, caiu e ficou ali. E aí, esses sedimentos, esses grãozinhos, né? Eles começam
a ficar em cima desse organismo. E aí ele vai formando camadas, com o passar dos anos e anos e anos, vão se formando camadas de sedimentos nesse indivíduo, até que ele se solidifica, vira uma rocha e esse ser vivo fica ali preservado naquela rocha, formando um fóssil. Por isso que as rochas sedimentares são de extrema importância para a gente conhecer essa evolução que aconteceu no nosso planeta. E, por fim, mas não menos importante, as rochas metamórficas, que lembram metamorfose, mudanças. E como é que essas mudanças ocorrem? Essas mudanças vão depender de fatores como variação de temperatura e de pressão. Se é modificação, eu tinha um tipo de rocha e esse tipo de rocha se modificou e gerou um outro tipo. Então aqui, ó, o arenito é um tipo de rocha sedimentar. Graças à pressão e à temperatura, ele se modifica e gera uma rocha metamórfica chamada de quartzito. O calcário também é uma rocha sedimentar e se modifica formando o mármore. O granito era uma rocha magmática e se modificou gerando o gneiss. Então, as rochas metamórficas são justamente rochas que se modificaram graças à temperatura e à pressão. Tranquilo? Então, a gente terminou nesse ponto aí, antes da quarentena. Na próxima aula, a gente continua com camadas da atmosfera e a gente vai conversando e vai tirando algumas dúvidas. Eu vou deixar no próprio na própria Bernoulli, na própria plataforma do Bernoulli, uma atividade de revisão sobre esse conteúdo pra gente fazer e daí na próxima semana a gente continua com conteúdo novo. Tranquilo? Beijo, tchau, tchau!